O que é psicomotricidade? Hoje, a psicomotricidade é o relacionar-se através da ação como um meio de tomada de consciência que une o ser-corpo, o ser-mente, o ser-espírito, o ser-natureza e o ser-sociedade. A psicomotricidade está associada à efetividade e à personalidade, porque o indivíduo utiliza seu corpo para demonstrar o que sente, e uma pessoa com problemas motores passa a apresentar problemas de expressão. A seguir, algumas definições de psicomotricidade. Segundo Pierre Weyer, a educação psicomotora é a ação pedagógica e psicológica que utiliza os meios de educação física com o fim de normalizar ou melhorar o comportamento da criança. De acordo com Jean-Claude Coste, é a ciência encruzilhada, onde se cruzam e se encontram múltiplos pontos de vista biológicos, psicológicos, psicanalíticos, sociológicos e linguísticos. Como disse Jean de Ajuria-Guerra, é a ciência do pensamento através do corpo preciso, econômico e harmonioso. Historicamente, a educação física prioriza a dimensão biofisiológica. A partir da década de 1950, começa a valorizar a psicomotricidade como ciência e técnica. Passa-se a observar a educação física a partir de uma visão mais ampla, em que o homem, cada vez mais, deixa de ser percebido como um ser essencialmente biológico para ser concebido segundo uma visão mais abrangente, na qual se considera o processo social, histórico e cultural, disse Molinari em 2003. Entendimento da educação física a partir de uma visão mais ampla, em que o homem, cada vez mais, deixa de ser percebido como um ser essencialmente biológico para ser concebido segundo uma visão mais abrangente, na qual se considera o processo social, histórico e cultural. Nos dias atuais, os estudos ultrapassam os problemas motores, pesquisam-se as ligações com a estruturação espacial, orientação temporal, lateralidade, dificuldades escolares enfrentadas por crianças com inteligência normal. Contato corporal nas atividades psicomotoras propicia emoções e ações complexas e favorece o desenvolvimento afetivo. A psicomotricidade contribui bastante para a formação e estruturação do esquema corporal, o que facilitará a orientação espacial. A educação física e sua relação com a psicomotricidade estão baseadas nas necessidades das crianças. Apesar dos diversos conceitos, vemos a coerência dessa ciência quando a psicomotricidade educa o movimento. Ela, ao mesmo tempo, coloca em jogo as funções da inteligência. A partir dessa posição, observa-se a relação profunda das funções motoras cognitivas e que, também pela efetividade, encaminha o movimento. O movimento humano é a parte mais ampla e significativa do comportamento do ser humano. É obtido através de 3 fatores básicos: os músculos, a emoção e os nervos, formados por um sistema de sinalizações que lhes permite atuar de forma coordenada. O cérebro e a medula espinhal enviam aos músculos pelos seus mecanismos cerebrais ordens para o controle da contínua atividade de movimento com específica finalidade e dentro das condições ambientais. Essas ordens sofrem as influências do meio e do estado emocional do ser humano. A unidade básica do movimento, que abrange a capacidade de equilíbrio e assegura as posições estáticas, são as estruturas psicomotoras. As estruturas psicomotoras, definidas como básicas, são locomoção, manipulação e tônus corporal, que interagem com a organização espaço-temporal, as coordenações finas e amplas, coordenações óculo-segmentar, o equilíbrio, a lateralidade, o ritmo e o relaxamento. Elas são traduzidas pelos esquemas posturais e de movimentos, como andar, correr, saltar, lançar, rolar, rastejar, engatinhar, trepar e outras consideradas superiores, como estender, elevar, abaixar, flexionar, rolar, oscilar, suspender, inclinar, e outros movimentos que se relacionam com os movimentos da cabeça, pescoço, mãos e pés. Esses movimentos são conhecidos na educação física como movimentos naturais e espontâneos da criança. Baseiam-se nos diversos estágios do desenvolvimento psicomotor, assumindo características qualitativas e quantitativas diversas. O entendimento de movimento da psicomotricidade é o deslocamento de qualquer objeto.
O importante não é o movimento do corpo como o de qualquer outro objeto, mas a ação corporal em si, a unidade biopsicomotora em ação. Os movimentos podem ser involuntários ou voluntários. Movimentos involuntários são atos reflexos comandados pela substância cinzenta da medula, antes de os impulsos nervosos chegarem ao cérebro. Os movimentos involuntários são os elementares, inatos e adquiridos. Inatos são aqueles com os quais nascemos e são representados pelos reflexos, que são respostas caracterizadas pela invariabilidade qualitativa de sua produção e execução. Movimentos e expressões involuntárias são os reflexos condicionados, que ocorrem devido à aprendizagem e que formam os hábitos, os quais, quando bons, poupam tempo e esforço, porém, se exagerados, eliminam a criatividade. Podem ser hábitos de adaptação ao meio onde se vive ou ativos. Comer, andar, tocar instrumentos, por exemplo. Esses reflexos condicionados geralmente começam como uma atividade voluntária e depois, se aprendidos, são mecanizados. Para a execução do ato voluntário, exige-se um certo grau de consciência e de reflexão sobre finalidades. Entretanto, a maior parte dos atos executados na vida diária é relativamente automática. Para a atividade voluntária cotidiana, faz-se parte uma série de reflexos automáticos e instintivos, os quais, na prática, não podem ser bem diferenciados. A frequente repetição de atitudes voluntárias acaba por transformar-se em atos automáticos. Educação psicomotora é formação de base em seu desenvolvimento motor, afetivo e psicológico, dando oportunidade para que, por meio de jogos de atividades lúdicas, se conscientize sobre seu corpo. Através da educação física, a criança desenvolve suas aptidões perceptivas como meio de ajustamento do comportamento psicomotor. Para que a criança desenvolva o controle mental de sua expressão motora, a criança física deverá realizar atividades considerando seus níveis de maturação biológica. A educação física, na sua parte recreativa, proporciona a aprendizagem das crianças em várias atividades esportivas que ajudam na conservação da saúde física, mental e no equilíbrio socioafetivo. Na escola, a educação física não deve ser totalmente separada do esporte, já que um de seus objetivos consiste em promover a socialização e a interação entre seus alunos, coisa que o esporte oferece muito bem. Mas deve ser discutido sobre a cobrança de resultado dentro do esporte na educação física escolar, visto que isso traz uma carga de cobrança e a falha pode afetar negativamente a criança. Por isso, as atividades recreativas e rítmicas podem ser consideradas como meios mais eficazes para promover essa socialização dos alunos, pois são realizadas em grupos, sobre princípios de cooperação, estimulando assim a criança em sua apreciação do comportamento social, domínio de si mesmo, autocontrole e respeito ao próximo. A educação da criança deve evidenciar a relação através do movimento de seu próprio corpo, levando em consideração sua idade, a cultura corporal e seus interesses. Essa abordagem constitui o interesse da educação psicomotora. A educação psicomotora, para ser trabalhada, necessita que sejam utilizadas as funções motoras, cognitivas, perceptivas, afetivas e sociomotoras. As bases das formas de aprendizagem das atividades físicas de forma consciente, intencional e sensível são estabelecidas e solidificadas na educação física. Essas atividades acompanham o ser humano de maneira contínua, atuando, sobretudo, nos níveis psicomotor, afetivo e no aprimoramento do rendimento nos estádios de desenvolvimento subsequentes. A educação física escolar está baseada nas necessidades da criança. Tem como objetivo principal, por meio da educação psicomotora, incentivar a prática do movimento em todas as etapas de sua vida. Falar da importância da educação física para a criança é o mesmo que falar da importância de ela se alimentar, dormir, brincar, ou seja, suprir todas as suas necessidades básicas. Segundo Stiles e Demer, o intelecto se constrói a partir da atividade física. As funções motoras, movimento, não podem ser separadas do desenvolvimento intelectual, memória, atenção, raciocínio, nem da afetividade, emoções e sentimentos.
Para que o ato de ler e escrever se processe adequadamente, é indispensável o domínio de habilidades a ele relacionado, considerando que essas habilidades são fundamentais manifestações psicomotoras. O desenvolvimento psicomotor caracteriza-se por uma maturação que integra o movimento, o ritmo, a construção espacial e, também, o reconhecimento dos objetos, das posições, da imagem e do esquema corporal. Educação psicomotora é a educação da criança através do seu próprio corpo e de seu movimento. A criança é vista em sua totalidade e nas possibilidades que apresenta em relação ao seu meio ambiente. Assim, a educação física e a psicomotricidade complementam-se. A educação psicomotora atinge a criança em sua totalidade. Diante desses aspectos, entende-se que a educação física é imprescindível, principalmente no ensino pré-escolar e no ensino fundamental, uma vez que, nessa fase, a criança começa a sistematizar os seus conhecimentos e a educação física, com suas atividades diferenciadas, diminui diferenças de ritmo de aprendizagem. A educação física, através das atividades afetivas, psicomotoras e sociopsicomotoras, constitui-se num fator de equilíbrio na vida das pessoas, expresso na interação entre a afetividade e a energia, o indivíduo e o grupo, promovendo a totalidade do ser humano. Possui também um impacto positivo no pensamento e no conhecimento e ação, nos domínios cognitivos, na vida de crianças e jovens. E crianças e jovens fisicamente educados vão para uma vida ativa, saudável e produtiva, criando uma integração segura e adequado desenvolvimento de corpo, mente e espírito. Assim, a educação física, pelas suas possibilidades de desenvolver a dimensão psicomotora das pessoas, principalmente em crianças e adolescentes, conjuntamente com os domínios cognitivos e sociais, é de grande importância no ensino pré-escolar e fundamental.